Boa noite a todos. Nós só dá um tempinho que o pessoal vai projetar. A gente tem o hábito de fazer todas as nossas palestras com slide. Eu acho que é mais instrutiva e eu não tenho como ficar fugindo do tema. Tá certo? O que está lá, o que eu tenho que explicar. Então, eu acho bem mais prático. Então, ela é muito ilustrativa. É um assunto, vamos dizer assim, entre aspas, delicado, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer palestra com esse tema nas casas espíritas. Geralmente eles não gostam de abrir a esse tema, como se fosse um tema proibido, né? Eu acho que devemos falar sim, tá? Obviamente que nós temos que buscar a ótica espírita, né, para falar do tema, porque isso vai ser esclarecimento e vai ajudar a cada um de nós a ter uma posição diante do problema. A gente vê sempre aí dentro na mídia, principalmente dando notícia de alguma lei ou de alguma iniciativa tentando liberar o aborto no Brasil, por exemplo, né? Principalmente quando muda o governo, é a situação, né? Que a gente está aí, está falando disso, volta a falar sobre isso de novo. E a posição do Espiritismo é uma posição muito clara. E é isso que a gente vai tentar passar para vocês, não é? O porquê aceitar ou o porquê não aceitar. E com base em quê? Ok? Aí, gente, estamos só esperando o material aí, então, projetar para nós. Isso, obrigado. Então, nosso tema é Espiritismo e Aborto. Próximo. Todas as nossas palestras têm uma frase inicial. Aqui não tínhamos como buscar outra frase que não essa. Não matarás. Essa frase compõe um dos 10 mandamentos, que está lá no livro Êxodo e no livro Deuteronômio. A gente só põe sem comentários. Próximo. É importante fazer uma definição. O que seria aborto? Então, cá embaixo, na última linha, vocês vão ver, entre parênteses, editora Alto de Souza, palestras públicas, aborto. Isso é a fonte de onde que eu tirei a informação. Todos os slides têm fonte. Quando não tiver fonte, é porque a coisa é minha, ok? E, geralmente, o que é de terceiro começa a aspas e termina com aspas. Ficou claro? Em alguns lugares a gente coloca até a página que se encontra o texto. Então, a definição de aborto seria o quê? Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a morte do ovo. O ovo é até 3 semanas de gestação, do embrião de 3 semanas a 3 meses, ou feto após os 3 meses, não implicando necessariamente sua expulsão. Próximo. Tem uma obra muito interessante para quem quer entender um pouquinho do tema também, que é essa obra publicada pela doutora Marlene Nobre, A Vida contra o Aborto. Nós vamos tirar várias coisas dessa obra para fazer o nosso comentário, desenvolver o nosso tema. Próximo. Então, no capítulo intitulado Razões Científicas contra o Aborto, a doutora Marlene Nobre vai falar o seguinte: o Dr. Bernard N. Nathanson, em conferência proferida no Colégio Médico de Madrid, quando tem esse colchete de 6 pontinhos, é porque eu cortei o texto para reduzir e ficar mais objetivo, tá, gente? O texto original tem tá sequência, tá? Só para informar. O Colégio Médico de Madrid contou que, em 1971, ele assumiu a direção da maior clínica de aborto do mundo, que era o Centro de Saúde Sexual de Nova York. Nesse local, atuavam 35 médicos e realizavam diariamente 120 abortos, né? Inclusive, sábado, domingo, feriado. O único dia que não fazia era o dia de Natal. Bom, e que até no ano de 1972, então ele ficou um ano e pouquinho, aproximadamente um ano e meio, quando deixou a direção da clínica, 60 mil abortos haviam sido realizados sob suas ordens.
5.000 só ele mesmo fez. Próximo. Na clínica, tudo parecia transcorrer bem. Os problemas de profundidade, porém, eram muitos e pouco comentados. Em reuniões informais, Ney Tyson ficou sabendo, por relato das esposas dos médicos, que... Então, tudo parecia que está correndo bem na clínica. Mas, das reuniões dele, as esposas começaram a falar dos problemas que tinham. Próximo. Muitos deles, dos médicos, sofriam pesadelos durante a noite. Acordavam gritando, referindo-se a sangue e a corpos de crianças cortados. Próximo. Outros bebiam demasiadamente ou abusavam de drogas pesadas, tendo necessidade de assistência psiquiátrica. Próximo. Com as enfermeiras, a situação não era diferente. Algumas abandonaram a clínica chorando, outras se tornaram alcoólatras. Já pensou que quadro? Próximo. E aí, nós buscamos no ensinamento de Jesus, que diz o seguinte: a ave que produz maus frutos não é boa. Então, nesse ambiente que estava lá na clínica, é um fruto bom ou um fruto ruim? Por aí nós já podemos analisar a questão do aborto. Ficou claro? Próximo. Em 1972, Ney Tyson, ele deixa aquela clínica para assumir uma outra clínica, aliás, um hospital, o Hospital São Lucas, na mesma cidade de Nova York. Só que ele vai implantar lá, ele vai implantar o serviço de medicina fetal, que realiza cerca de 50 tipos de cirurgia no interior do útero, com a finalidade de salvar e favorecer a vida do feto. Perceberam, Aguinaldo? Lá ele fazia aborto, agora ele entrou em outra clínica para salvar as crianças, os fetos. Ficou claro? Próximo. Então, a função dele é obstetrícia, né, que seria o ramo da medicina que se ocupa da gravidez, do parto e da evolução da saúde feminina no período imediatamente subsequente a ele, ou seja, o parto. Próximo. Essa prática convenceu então o Dr. Ney Tyson de que o feto é um ser humano com todas as suas características, que deve desfrutar de todos os privilégios e vantagens como qualquer outro cidadão. Está convencido de que aborto é ato deliberado de destruição, um crime. Percebe? Então, lá atrás ele estava matando bebê, agora ele está falando, se matar é crime. Olha a guinada que ele deu na vida dele. Próximo. E aí eu descobri, por coincidência, um vídeo no YouTube chamado O Grito Silencioso. Quem fez o vídeo? Doutor Ney Tyson. Então ele vai contar o caso de aborto, inclusive com imagens, né, explicar como que ocorre, com imagens, muito interessante o vídeo. Mas o aborto por sucção, então é um tipo de feto de até 12 semanas. É muito chocante o vídeo, mas vale a pena assistir. Tá? Próximo. Aqui é só para a gente ter ideia de o que seria um feto de 12 semanas. Então a gente já pode observar, já tem toda a característica de um ser. Tem os braços, tem as pernas, tem os olhos, tem o cabeça, tem tudo. Tá prontinho. Ali é só desenvolver o tamanho. O ser já está formado. Então é dentro desse período de 12 semanas que eles estão querendo fazer aborto. Próximo. Aí a doutora Marlene vai falar o seguinte: embora a embriologia já tenha definido como certo ser o embrião inicial um organismo humano vivo, há os que insistem em reduzi-lo, o feto, né, o embrião, à condição de um amontoado de células, uma coisa, um objeto, totalmente dependente do organismo materno, removível a qualquer tempo. Então, quando você passa a tratar o feto como uma coisa, descartar é a coisa mais fácil que tem. Não te dói mais, entende? Então, isso é proposital.
para trabalhar a questão da liberação do aborto, tá? Mas como foi dito, ó, já é um ser humano, com certeza. Próximo. Vida. Próximo. Morte. Tem imagens muito mais chocantes que essa. De seres humanos, todo cortado. É um quadro, sim, triste, 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 que eu não tive coragem de colocar. Esse aí já é chocante, os outros, então, pior ainda. Então, eu resolvi pôr um desenho. Próximo. Aqui nós temos a classificação dos tipos de aborto. Esse é um quadro que eu elaborei em função do estudo ou da pesquisa. Então, nós temos 3 tipos de aborto. Nós temos o aborto espontâneo, nós temos o aborto terapêutico e nós temos o aborto intencional. No caso do aborto espontâneo, nós temos 2 tipos. O primeiro tipo, sem espírito, eu vou colocar entre aspas. Tá? Depois eu vou falar o porquê que está entre aspas. Tá? Ele vai se referir mais especificamente à questão 356 do Livro dos Espíritos. Bom, o espontâneo com espírito. Então, nós temos as causas. A primeira delas é causa espírito reencarnante. Então, o próprio espírito, ele chega num momento lá que fala assim, não quero ir mais não. E se desliga. Os laços ainda estão muito fracos, que o prende o corpo, estão muito fracos, então ele se desliga e aí o aborto é espontâneo. Porque se a matéria não tem o espírito, então o corpo da mulher vai expulsar aquele feto, porque não tem vida. Ficou claro? Então, vai ter toda a característica de um aborto espontâneo. O outro é causa da mãe e o pai. Em função de quê? Descarga deletéria em razão de conflitos familiares. Então, aquela energia produzida por conflito acaba prejudicando o feto em formação e acaba levando ao aborto. A maioria das pessoas não conhece isso. Né? Mas existe sim. E o último, do aborto espontâneo, isso causa de espíritos maléficos. Então, por uma obsessão qualquer, um espírito persegue aquele que está reencarnando e o leva ao aborto. Bom, o terapêutico seria a intervenção médica para salvar a vida da mãe. E o intencional, nós temos o aborto por estupro, nós temos o eugênico e nós temos motivos diversos, aí motivo econômico, estético e tudo mais. No intencional, nós podemos colocar que ele pode ser delituoso. Quando ele é delituoso? É quando ele infere alguma coisa que a legislação humana estabeleceu que não pode fazer aborto. Então, o cara faz, então, é intencional e delituoso, então tem penas na legislação. Próximo. Mas em relação ao Brasil, até o ano de 2016, fevereiro de 2016, nós tínhamos esse quadro. E eu acho que é o que está vigorando até hoje. Né? Nós poderíamos fazer aborto para salvar a vida da mãe. Poderia fazer gravidez resultado de estupro. E caso de anencefalia. Próximo. Este caso de anencefalia, nós vamos falar um pouquinho só para dar uma ideia do que é. Então, o que seria anencefalia? É uma má formação do cérebro durante a formação embrionária que acontece entre o 16º e o 16º dia de gestação. Então, é bem no início, né? Caracterizado pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto. E aqui é o mais interessante, que depois lá na frente nós vamos entender o porquê, a questão do diagnóstico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos diagnósticos médicos. Quando eles acham isso, é isso. Tá? Então, está falando aqui, ó, que não havendo margem de erro. Então, o diagnóstico é assertivo. Então, falou aquilo. Ok? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Próximo. Aqui na imagem vai ficar mais fácil para saber a questão da anencefalia. Então, no embrião de cima, nós vamos ver o tronco cerebral
comparado com o de baixo, que a gente vai ver que é todo formado. Ó, tem o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. O outro só tem um tronco. Então, essa má formação que a gente chama de anencefalia. Ok? Próximo. Quando a gente pesquisa, a gente acaba descobrindo coisas interessantes. Essa foi uma coisa interessante que eu descobri. Então, o aborto deixa cicatrizes que nunca se apagam. Então, são informações que as pessoas que fazem aborto não falam para os pacientes ou para as pacientes. Escondem, manipulam. Próximo. Então, vamos ver o que é. Então, nós achamos isso aí no site Movida, que é o Movimento a Favor da Vida. É um site em português de Portugal, por isso que vai estar alguns factos, né, com C, certo? Porque é de Portugal, que os abortistas não mencionam. Próximo. 94% das mulheres lamentam ter abortado. 94% lamentam. Próximo. 28% das mulheres que fizeram aborto tentaram o suicídio. Próximo. 58% das mulheres perderam o prazer sexual. E o último, 63% recordam-se do aborto. Então, veja bem, 63% das mulheres que fazem fica pensando, né, martelando aquele ato a vida toda. Aí eu pergunto, isso é coisa boa para a mulher? E daí que desse número, o 28%, né, do total, que leva ao suicídio. Então, esse quadro, para mim, é grave e não se passa para as pessoas. A gente simplesmente faz, pagou, fez. Próximo. E aí, para mostrar que a ciência está comprovando, que foi falada a questão do suicídio, está aí, ó. Mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio. Tá? Isso aqui foi quando? Tem a data ali em cima? Tem não, né? 2017, 6 de novembro de 2017, essa reportagem. Ok? Então, estou confirmando que está, né? Próximo. Bom, agora o que nos interessa é bem dentro da codificação, né? O que nós podemos encontrar. Próximo. Questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec indaga: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os Espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Se o feto, o embrião, é um ser vivo, se você está cometendo aborto, você está tirando a vida. Você está tirando o direito dele de viver. Certo? Próximo. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz, ou seja, até o instante que a criança nasce. Então, quando que o espírito é ligado ao corpo? Ok? Na verdade, ele não é ligado nem ao corpo, né? Porque ele vai ser ligado ao óvulo. Porque na concepção... Próximo. O que é concepção? Concepção é aquele momento que o espermatozoide penetra, o único espermatozoide que penetra o óvulo. Então, aquele momento, os espíritos encarregados da reencarnação pegam aquele espírito reencarnado e só toma que esse corpo vai ser seu. E cola ele naquele corpinho de informação e pronto. E ele assume aquele corpo. Ok? Próximo. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderá renunciar a habitar o corpo que ele está designado? Lembra que eu falei o aborto espontâneo por conta do espírito desistir da reencarnação? Esse é o caso. Vamos lá.
A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderá substituir o que foi designado para aquele corpo. Mas, como os laços que os prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito. Que espírito? O espírito está reencarnando, né? Se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga, ou seja, não nasce viva, então morre. Então tem um aborto. Então, por culpa do próprio espírito reencarnante. Próximo. 355. Entre os natimortos. Natimorto é aquele que nasceu morto. Alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles, tais crianças então só vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Pode nascer? Algumas vezes, mas não vive. Este é o ponto problemático que nós encontramos. Porque a resposta ela está muito ligada com uma concepção anterior que foi dada na primeira edição do Livro dos Espíritos, quando foi dito a Kardec que o espírito era ligado ao corpo no momento do nascimento, ok? Então, se era ligado no momento do nascimento, ele já nasceu morto, então estava assim, então não ligou nenhum espírito nele, porque já nasceu morto. Deu para entender a linha de raciocínio aqui? Só que houve a mudança de entendimento, que passou a ser no momento da concepção. Então, se é no momento da concepção, essa resposta já não vale mais. Ficou claro? Tá? E aí eu fiz um estudo à parte, breve a gente vai publicar, haverá fetos sem espíritos, justamente trabalhando em cima disso aqui, tá? Desse problema que surgiu dentro da minha pesquisa. Próximo slide. Agora nós vamos ver como que estava na primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 18 de abril de 1957, que tinham 501 perguntas só. Segunda edição, 1019. Próximo. Então lá, questão 86. Em que momento a alma se une ao corpo? No nascimento. Então, é dentro dessa concepção que está a resposta daquela questão. Se o espírito nasceu morto, ele nasceu morto, então não ligou, desculpa, o feto nasceu morto, então não houve tempo de ligar o espírito nele. Dentro dessa concepção. Mas os espíritos mudaram a ideia, mas então o que a gente percebe? Que essa ideia permeia algumas situações dentro da obra da codificação. Ficou claro, gente? Isso aí? Isso é importante, porque é fundamental. Porque há muitas pessoas batem em cima que existe feto sem espírito. Não existe. Não existe feto sem espírito. Tá? Trabalhando na concepção. E o Kardec, no comentário, ele vai aceitar aquela ideia que os espíritos falaram. Ok? Próximo. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento. Então, a doutrina é muito clara, clara e objetiva. O aborto é crime. Só tem uma situação que é permitido. Próximo. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a da mãe? Olha a resposta que aqui nós vamos ver como que o conceito antigo está lá. É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Espera aí. O feto não existe, não? Próximo. Então, aquela concepção de que o espírito é ligado no nascimento, então se não foi ligado, então aquele ser não existe. Essa que é a ideia que está passando na resposta. Mas, na verdade, o que nós temos que entender dela é o seguinte. É preferível sacrificar o ser que ainda não nasceu, mas o espírito ele tem, né? A sacrificar o que já nasceu, que é o caso da mãe. Ficou claro? Ok, vamos lá, próximo.
A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha contra o aborto, né? Embora hoje, eu não sei se está usando esse material, mas na época que eu montei o trabalho, estava usando esse material. E ele vai citar justamente a questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver, que é a questão 880 que nós já vimos, né? Isso é interessante que a instituição que congrega, ou provavelmente deveria congregar a doutrina espírita, tem essa posição bem definida nesse ponto. Aborto não. Próximo. E aí a gente vê as campanhas, né, sendo feitas mundo afora, né, pró e contra, né? Então aqui nós temos uma. É fácil falar em abortar. Afinal, você já nasceu, então essa é contra o aborto. Próximo. Agora esse aqui já é a favor. Vamos abortar. Por quê? Meu corpo, minhas regras. Então a ideia que passam que o feto é o corpo dela, faz parte do corpo dela. Então ela pode tirar o que quiser. Mas será que é? Próximo. Vamos voltar lá. Esse livro foi publicado pela FEB, é outro livro muito bom, porque aí vai trazer a opinião dos espíritos sobre o tema. Tá? Então vamos ver o que tem lá. O texto é a visão espírita do aborto. Estudos científicos recentes demonstraram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. Ou seja, o feto é uma outra pessoa, é um outro indivíduo. Então não é a mulher, né? Parte da mulher. O embrião, agora vem lá a explicação. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, ele necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as substâncias que são produzidas pelo organismo do hospedeiro, ou seja, pelo organismo da mãe, com o objetivo de expulsá-lo como um corpo estranho. Ora, se a própria organismo da mulher está querendo expulsar o feto como um corpo estranho, como é que vai falar que o feto é corpo dela? Deu para entender a linha? Então não tem lógica. Não tem a mínima lógica. Né? Próximo. Então, corpo de outra pessoa. Então, né, que está lá no ventre da mulher é corpo de outra pessoa. O corpo da mulher é o outro. Então, não é seu corpo. Não é sua escolha. Se não é o corpo dela, não pode escolher. Se vive ou se morre. Próximo. Então, se alguém pode decidir, é quem está na barriga da mãe, porque é um ser indivíduo, né, independente, então ele pode exigir lá, pelo direito de decidir sobre o meu próprio corpo. Então ele pode falar assim, seu filho ou não. Ele sim, mas a mãe não. Né? Próximo. Nós vamos trazer algumas coisas desses dois livros, Psicografia de Chico, Vida e Sexo, de Emmanuel, e Ação e Reação, de André Luiz. Próximo. Emmanuel vai dizer o seguinte: admitimos seja suficiente uma breve meditação em torno do aborto delituoso. Então já adjetivou, né? Para reconhecermos nele, ou seja, no aborto, um dos grandes fornecedores de moléstias, de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, o que Emmanuel está falando? Que as mulheres que fazem aborto podem atrair para si, vamos dizer assim, doenças. E, além de doenças, pode provocar no espírito reencarnante uma revolta tão grande por ter tirado a vida dele, que ele passa a persegui-la. E aí se torna aquela situação uma obsessão. Ficou claro? Próximo. Aí a ação e reação. Então vamos ler um diálogo entre Silas e Hilário. E o aborto provocado assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto,
É de se presumir seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Então está bem adjetivado aí. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha com honestar disfarçar, né, que fez semelhante delito, é constrangida. A mulher é constrangida pelas leis irrevogáveis, próximo, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, aí atraindo a doença, está falando a mesma coisa que Emmanuel, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa, até câncer provoca. Olha. Flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna. Então ele tem essas doenças e volta para o mundo espiritual com aquelas deformidades. Demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz. Por quê? Pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Vocês, duas coisas chamam a atenção aqui: centro genésico e forças genitais. O que está falando? Próximo. Está falando que o aborto vai atingir o centro genésico, é o chakra. E na encarnação seguinte, esse centro estando com problema, vamos dizer assim, provavelmente vai causar àquela mulher uma infertilidade. Ela não vai conseguir se engravidar. Em função do aborto que fez lá para trás. Ok? Beleza? Próximo. Meu tempo está por coisa que eu tenho que andar mais rápido aqui, peraí. Queremos tecer algumas considerações a respeito do aborto espontâneo, que, a nosso ver, um bom número de casos não é tão espontâneo como possa parecer à primeira vista. Defrontamos-nos em situações em que a mente dos pais, principalmente da mãe, dos irmãos de outros, podem conspirar ocultamente contra o êxito da reencarnação. Aquela questão do ambiente de briga, de desavença dentro do lar, gera energia negativa que acaba prejudicando o feto de informação. Próximo. Aqui uma situação, temos a participação constante dos desencarnados que, quando são desafetos dos reencarnantes e das gestantes, serve sobre este aguante da perseguição. Então, ao provocar o aborto, aquele espírito abortado passa a perseguir a mãe, o pai e por aí fora. Então, é o que eu falei, estabelece a obsessão. Próximo. Próximo. A questão mais delicada é a questão do estupro. Dentro da doutrina espírita não tem algo específico, né? Agora, dentro do conceito da ideia espírita, o que se recomenda é que, se a pessoa tiver capacidade, que crie aquela criança. Ah, mas é muito para mim, não dou conta. Então, que tenha o filho e dá para uma outra pessoa. Quantas pessoas estão aí atrás de filhos para adotar e não encontram? Mas por que matar em vez de doar? É uma questão que a gente deve pensar, ok? Não obriga a mãe a ter o filho, tá? Não é nesse sentido, mas tem que repensar a situação. Então é só isso que se recomenda. Próximo. O aborto eugênico é quando você vê uma formação, você provoca o aborto, porque aí vai nascer com encefalia, por exemplo. Então vamos abortar. Então essa é a situação. Próximo. Mas acontece, olha lá, bebê que nasceu sem o cérebro choca os médicos após 6 anos. Então o diagnóstico é que ele ia nascer sem cérebro, ok? 6 anos depois, o que aconteceu? Próximo. Então os médicos, ele nasceu, ele estava com 2%, se não me engano, do cérebro formado, e ele já estava com 80%, nasceu saudável, próximo. Aí, ao ser aí. Que era para ser abortado segundo o conceito médico. E aí, como é que fica?
Ok? Próximo. Próximo. Vamos no final. Mais. Outro. Isso. Como a gente faz palestra e tem muitas mulheres, e pode ser que uma ou outra tenha feito ou tenha cometido o aborto. Claro que não estou aqui para julgar ninguém, de jeito nenhum, né? Mas queremos falar alguma coisa para essas mulheres. Então, você já abortou? Né? O que fazer agora, né? Então, é possível renovar nosso destino todos os dias. Então, nós podemos mudar perante a lei de Deus aquele mal que nós fizemos, vamos dizer assim, ok? Como? Próximo. Afeiçoando-se a filhos alheios de outras pessoas. Dedicando a vida para cuidar de filhos de outras pessoas. Dedicando-se à criança abandonada, por exemplo. É outra situação. Né? Trabalhando em instituições que atendam a crianças pobres. Então, jeito tem, se você quiser. Né? Então, por quê? A caridade cobre multidão de pecados. Então, tudo que você fizer de bem vai a seu favor na lei de causa e efeito. Ok? Deu para entender? Próximo. Então, mas tudo que a gente faz nesse sentido tem que ser feito com amor. Não é fazer, não vou fazer para acabar com o meu karma, né? Vamos dizer. Não, nós temos que fazer por amor. Cuidar das crianças com amor, que não são nós. Próximo. E aí a frase que nós vamos usar é a frase que Jesus usou diante da mulher adúltera que lhe apresentaram, né? Falando que tinha infringido a lei. Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Próximo. Então, nosso ponto é o seguinte. Vamos usar Lucas, uma passagem de Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preocupou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que a partir de agora que nós temos conhecimento, nós não podemos incentivar o aborto mais. Ok? Aí continua. Aquele que não os conhecia e tiver feito coisas dignas de chicotada, será açoitado poucas vezes. Então, se lá atrás não conhecia o que nós estamos conhecendo hoje, o mal é menor. Ficou claro? O mal é menor. Né? Então, fecha lá. Aquele que muito se deu, que é o nosso caso, aqui agora, muito será pedido. Né? E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Próximo. E aqui, fechando. Você só está aqui, neste momento, assistindo a esse estudo, exatamente pelo fato de sua mãe não tê-lo abortado. Pense nisso. Próximo aí tem pode passar aí que é a lista das obras que nós consultamos, das imagens, tudo está aí. E o site está lá, esse material vai estar lá disponível para quem quiser, né? E a gente tem e-mail, porque a gente põe aí, porque às vezes tem uma dúvida que queira que a gente te responda, pode passar e-mail, eu respondo, eu tento responder, vamos dizer assim, né? E eu brinco assim, eu respondo nem que seja assim, não sei, mas eu respondo, então pode mandar. No mais, agradeço a atenção de vocês e desculpe realmente a correria, o tema é muito interessante, é pena que a gente não tenha um tempo para desenvolver mais, porque vale a pena sim, muito interessante, mas no livro a gente tem isso de uma forma bem mais tranquila, ok? Grato pela atenção de todos. Pessoal, essa noite especial, porque o Geraldo vai estar tocando para nós aqui, da composição dele, né? Nossa, o hino do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Essa canção que eu tenho, assim, um carinho muito especial por ela, eu fico emocionado de ouvi-la. E ele veio carinhosamente, eu pedi ele que tinha tanto tempo que ele não tocava aqui para nós. Então vocês vão estar podendo aqui hoje compartilhar esse momento tão importante, onde ele vai tocar para nós o hino do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno, recebe
recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Senhor, ouça nossas preces, pedidos que nos saem do coração. Dai forças, luz, sabedoria, para abrandar a dor do nosso irmão. Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno, recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Somos operários de tua messe, estamos aqui para servir, enxugar as lágrimas dos que choram, ajudar quem está triste a sorrir. Ó casa de oração, de amor fraterno, onde pedimos paz e luz ao Pai eterno, recebem muitas bênçãos aqueles que têm fé. Ó casa de oração, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre, assim seja.